Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês todos. Hoje nós vamos fazer a apresentação sobre o tema Matrizes Psicológicas do Pensamento Neoliberal. Estou aqui acompanhado do seleto grupo de pesquisadores, Mário Signorini, Paulo Bier, Pedro Ambra e Márcia Fogaça. Queria, antes da gente começar, dar dois avisos. Em primeiro lugar, que Vladimir Safatli e o Christian não puderam vir, cada um deles teve problemas de gestão com os aeroportos nos quais eles estão. O Vladimir está em Londres, o Christian está no Rio de Janeiro. E o segundo aviso gostaria de dar a palavra, que é o Felipe, do Conselho de Gestão de Greve, funcionário aqui da USP, para que ele possa, de algum modo, informar a gente a respeito do estado atual da greve. Tá bom? Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer ao professor Nelson e a todo o LatesFIP, por conceder esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a nossa greve. Meu nome é Felipe, eu sou funcionário da Faculdade de Veterinária da USP e eu sou membro no comando de greve também. Eu não participo da diretoria do Sintusp, mas sou representante lá no comando de diretores de base, enfim, tenho construído já há algum tempo o movimento sindical também. Já fui estudante também até bem recentemente, formado aqui na USP também. Então, a nossa greve ela teve início na quinta-feira. Ela tem algumas pautas que já vêm de alguns anos. O movimento, ele tem, os funcionários têm há algum tempo já questionado a administração, como ela vai lidar com problemas que surgiram do processo do PDV, do plano de demissão voluntária, que aconteceu no ano de 2015, que reduziu de 15 para 12 mil funcionários na Universidade de São Paulo, sem contratação, já há 3 anos de funcionários e docentes, e que elevou a uma sobrecarga de trabalho dos funcionários que ficaram. Então, lá na Faculdade de Veterinária, por exemplo, diversos funcionários de laboratórios foram demitidos, então existem alguns acordos com estudantes de pós-graduação para fazer o trabalho que era feito antes dos funcionários. Então, existe uma série de gambiarras sendo feitas para substituir esses funcionários que saíram, além já também da falta de diálogo com a reitoria com relação ao problema do hospital universitário. O hospital universitário também teve uma série de demissões e eles estão fechando setores já. O pronto-socorro infantil parou de funcionar no HU. O HU sempre foi um exemplo de excelência, de hospital público no Brasil. As creches, elas também não abrem vagas já há 2 anos, então está diminuindo cada vez mais e a tendência é fechar as creches. Os bandejões, existem propostas da atual administração para terceirização do bandejão, já houve proposta também com relação ao Bom Prato, talvez a implementação do Bom Prato aqui, inclusive retirada dos vales dos funcionários. Só que isso tudo são colocados em comissões, não chega nem a aparecer no Conselho Universitário, então muitas vezes aparece como boataria. Isso é que é o problema, inclusive, da construção da nossa greve, ficar evidente as nossas pautas para o conjunto da comunidade universitária. Além da questão do reajuste salarial, e aí talvez vocês todos tenham recebido um e-mail da reitoria essa semana, que foi enviado um dia antes do início da nossa greve, sobre que essa greve ela seria uma greve preventiva, que não prevê o diálogo, porque já estava agendada uma reunião de negociação com os reitores. Só que a data base nossa, a data para ter o reajuste salarial é o dia 1º de maio. A gente já está aqui no dia 14, teve uma reunião no dia 27 de abril, que é a reunião que sempre acontece no final de abril para ter a proposta do reajuste, e pela primeira vez na história, desde o surgimento do nosso sindicato, desde o fim da ditadura, não teve nenhuma proposta de reajuste. Os reitores falaram, a gente não vai apresentar nenhuma proposta, a gente vai adiar para o dia 16 de maio. Eles estão falando que foi consensual esse adiamento, mas não foi. Então vai acontecer agora na segunda-feira. Provavelmente vai vir uma proposta de reajuste parcelado, talvez de 7%, então a gente vai receber 3,5% agora e mais 3,5% no final do ano.
sendo que a gente sabe que a inflação está em quase 10%, enfim, isso tem provocado já perdas salariais há algum tempo, além dos vales que não são reajustados já há 3 anos. Aí, só para não tomar muito tempo, tem se falado muito também sobre a crise, né? Então, como isso teve um impacto, então o repasse para as universidades tem sido menor, que tem que ter uma compreensão de todos. Só que a gente acha que isso é ilegítimo tanto porque a gente não participa dos debates sobre as prioridades orçamentárias da universidade, então não pôde debater as necessidades do HU, das creches, tudo, porque a nossa representação no Conselho Universitário, a gente tem 3 funcionários lá, são mais de 100 representantes, em sua maioria professores titulares, e a gente sabe que, na verdade, existe um projeto do governo estadual que, do ponto de vista da educação pública, vocês têm visto assim, as ocupações das escolas, o que tem acontecido, secundaristas, a gente inclusive está em diálogo com eles. Os estudantes da USP aqui entraram em greve também, têm conversado bastante, né, com os estudantes que estão ocupando escolas. E a gente acha que essa greve ela tende a não ser longa, mas tende a ser uma greve bastante dura. Vocês viram que ontem mais de 50 estudantes foram presos sem mandado judicial pela PM. Então é um cenário sombrio daqui para frente, com todo esse processo de recrudescimento, né, da repressão a movimentos sociais. Então a gente agradece bastante, acho que é bastante importante um laboratório, um grupo de pesquisa aqui da universidade abrir esse espaço para a gente. É isso, obrigado. Oi? Vai ter um ato segunda-feira, a gente vai, o DCE, o Sintusp e a DUSP estão organizando uma ida, a concentração é meio-dia lá no MASP, no MAC, né? E a gente vai para o MASP. E lá vai ter, na rua Itapeva, ali do lado do MASP, a reunião de negociação com os reitores sobre todas essas pautas. É isso, obrigado, gente. Bom, obrigado, Felipe, sobretudo por nos apoiar também na possibilidade de fazer hoje essa apresentação. Em vista do tempo, eu vou já dar início, né, à apresentação dos nossos trabalhos, lembrando, né, que se trata aqui de um projeto a respeito da gestão neoliberal do sofrimento, um projeto que inclui várias etapas. A primeira delas é fundamentalmente de leitura e avaliação e discussão a respeito dos principais autores do neoliberalismo, né? No último encontro, o grupo do Vladimir apresentou alguns autores clássicos do liberalismo. Hoje nós vamos apresentar alguns autores mais recentes. Vou passar a palavra ao Pedro Ambra, que vai fazer uma breve introdução. Bom dia. Vamos lá. Se usualmente o neoliberalismo é apresentado simplesmente enquanto uma doutrina econômica relativamente uniforme, o alcance e a diversidade de empregos possíveis do predicado neoliberal indica que seria um erro considerá-lo somente nesses moldes. Ao contrário, ao se abordar um tema tão extenso quanto o neoliberalismo, é necessário ter em conta que se conjugam sob esse significante um conjunto extremamente diverso de ideias, teorias econômicas, diretrizes políticas e apropriações culturais. Tem-se, assim, por um efeito retroativo, mais do que o sistema teórico que auxiliaria na organização das relações econômicas, o emprego de uma racionalidade que não só se faz presente em outras áreas, como também ultrapassa a dimensão teórica e tem presença incisiva na determinação de modos de individuação e socialização, sendo assim responsável pela criação de formas de vida. Nesse sentido, não somente deveríamos reconhecer efeitos da implementação de políticas neoliberais nas vidas e na cultura, como também seria possível circunscrever uma relação de necessidade entre uma superfície mais imediata, que se mostra na defesa e aplicação de teorias e técnicas diretamente provenientes de, ou que visam explicitamente questões econômicas. Então, há essa superfície, mas há também um corpo menos explicitado, em que poderíamos encontrar, entrelaçado com essas questões, um repertório de teorias psicológicas, epistemológicas, sociológicas, etc., que dariam sustentação e, concomitantemente, seriam sustentadas por aquelas mais explícitas. O objetivo desse trabalho é apresentar essa hipótese a partir da análise de 3 autores referenciais
tendo como foco a matriz psicológica que estaria presente em seus desenvolvimentos direcionados à teoria econômica. Desse modo, abordaremos a obra de Friedrich Hayek, em cujo trabalho podemos reconhecer, em poucas palavras, uma clara matriz psicológica que representa a base epistêmica de uma filosofia política, na qual sua teoria do conhecimento de base biológica dará origem a uma defesa da não interferência estatal na ordem econômica. Hayek mostra-se um autor interessante não somente por sua importância no campo da economia, ganhador de prêmio Nobel, mas também por ter se dedicado a partir de uma base conceitual comum a diversas áreas como direito, teoria do Estado, etc. Junto com ele, faremos uma breve apresentação da filósofa Ayn Rand, cuja obra contém uma matriz psicológica que constitui a base de uma teoria do interesse racional, como garantia de uma organização espontânea da sociedade, desde que cada um siga o valor máximo de preservação da vida e da propriedade com o objetivo último de alcançar a felicidade, ou seja, seus interesses individuais. Para Rand, a felicidade colocada nesses termos só é possível no sistema capitalista orientado por princípios racionais e objetivos, onde o egoísmo racional pode evitar todo o sofrimento que advém da moral altruísta própria dos sistemas coletivistas. E, finalmente, trataremos de Gary Becker. O mais recente dos três autores, também ganhador de um prêmio Nobel, tem sua obra marcada por uma matriz psicológica que se reduz a um pressuposto formal, aplicável virtualmente a qualquer sistema dinâmico, como uma família, uma empresa, etc. Aquele da maximização da utilidade, que será aplicado em uma série de estudos empíricos do comportamento humano, como crime, investimento, educação dos filhos, casamento, preconceitos, etc. Trata-se aqui da novidade do pensamento de Becker, a expansão da teoria econômica a problemas que tradicionalmente não estavam dentro de seu escopo. Sua abordagem dos comportamentos humanos é, nesse sentido, uma radical tentativa de criação de modelos matemáticos dos padrões de comportamentos sociais, a partir da premissa de escolhas racionais em condições de recursos escassos. Bom dia. Eu vou dar seguimento fazendo o início da apresentação do Hayek, depois o Mário vai continuar essa mesma apresentação. Nascido em Viena, Hayek é um dos principais autores da vertente econômica conhecida como neoliberalismo. Professor de universidades como o London School of Economics e a Universidade de Chicago, Hayek iniciara sua produção após a Primeira Guerra Mundial, defendendo a ideia de que era necessário produzir um conhecimento para que os mesmos erros que levaram à guerra não se repetissem. Após a Segunda Guerra, publica seu principal livro, não necessariamente para o campo da economia, mas foi um grande best-seller na época, foi publicado em 1952, chamado O Caminho da Servidão, no qual ele aponta uma inevitabilidade entre o excesso de intervenção do Estado em situações sociais complexas e o estabelecimento de regimes autoritários. Tal ideia é embasada em estudos econômicos anteriores, nos quais se defende que a intervenção excessiva do Estado na economia restringe a capacidade adaptativa dos indivíduos. Desse modo, Hayek entendia que o Estado deveria limitar-se a garantir o bom funcionamento da livre concorrência, definindo regras universais que funcionariam como meios de garantir as condições necessárias para o funcionamento da ordem econômica e nunca enquanto uma finalidade em si. O Estado, portanto, não poderia definir a finalidade das ações dos indivíduos ou de suas organizações, mas apenas estabelecer a mediação entre interesses conflitantes e prevenir que um determinado grupo social possa prevalecer sobre o outro grupo e assim impor seus interesses. Desse modo, dentro desse escopo de mínimas responsabilidades, é fundamental que o governo possa garantir a existência do livre mercado e da livre concorrência. Garanti-las é assegurar que a economia se regule por ela mesma, uma vez que é desse modo que grupos sociais menos expressivos economicamente teriam a possibilidade de superar grupos economicamente mais fortes. Nessa mesma lógica, garantir os meios e não nessa mesma lógica de garantir os meios e não de determinar os fins, outra importante função do governo é a proteção das liberdades individuais, isto é, assegurar que os indivíduos possam agir unicamente motivados por seus interesses próprios. Retomaremos essa questão mais adiante. Então, o conceito de liberdade e a necessidade de sua defesa radical é fundamental, tanto para o funcionamento da ordem social e econômica, tanto para a ordem social como econômica prescrita por Hayek. Por outro lado, é notória a centralidade da teoria psicológica de Hayek nesses desenvolvimentos.
Embora essa tenha muitas vezes sido ignorada, podemos nela reconhecer não somente uma extensa literatura produzida principalmente entre os anos 30 e 40, mas também a base em si das suas teorias econômicas, tanto posteriores como anteriores. É o que vemos em seu livro mais fortemente dedicado à questão da psicologia, chamado The Sensory Order. Nele, o autor afirma que tem sua base, na verdade, esse é um livro que só foi publicado em 52, próximo ao Caminho da Servidão, mas que o Hayek diz que ele estava escrito desde o começo dos anos 20, num estudo preliminar dele, e ele meio que aponta como sendo algo que atravessa toda a obra dele. Inclusive, tem muitos comentadores que dizem que justamente essa justificativa dele, ele resolve publicar esse livro em 52 justamente para dar um embasamento mais científico, digamos, ao que ele estava defendendo no campo da economia e da teoria social. O autor apresenta o objetivo do livro como, cito, conhecer o tipo de processo pelo qual uma dada situação física é transformada em uma certa figura fenomenológica. Entretanto, fim de citação, né? Como veremos, todo o trabalho realizado neste livro é atravessado pela sempre presente ideia da limitação do conhecimento, de que a mente humana é logicamente impossibilitada de conhecer de modo satisfatório a própria mente humana. Essa ideia, segundo o autor, não deve ser aplicada somente à psicologia, mas a todo tipo de conhecimento sobre situações sociais complexas. Segundo Hayek, a mente deveria ser entendida como resultado de um processo evolutivo com duas bases. Uma diz respeito a uma base física do cérebro, que se desenvolveria a partir de um processo evolutivo. A outra, ligada ao ambiente e às experiências particulares das pessoas, que faria essa primeira base física evoluir em caminhos específicos, resultando em diferentes modos de percepção. Assim, a função da mente seria funcionar como um processo de classificação. Para que dados sejam classificados, é necessário que eles sejam compreendidos enquanto diferentes entre si, e seria justamente essa a ação realizada. Um processo que criaria e estabilizaria as diferenças reconhecidas em diferentes sensações. Os processos de classificação seriam selecionados a partir da interação com o meio, sobrevivendo aqueles que se mostram melhor adaptados aos eventos externos. Para ilustrar, o autor propõe uma metáfora. Existiria um mapa referente a essas conexões e ligações neuronais que ele chama de semi-permanentes, algo como uma estrutura física de classificação que determina o modo de funcionamento das funções mentais. E haveria também um modelo, que corresponde ao padrão de impulsos, cito aqui, padrão de impulsos que é traçado a qualquer momento junto com a rede de canais semi-permanentes estabelecida, fim de citação, sendo atravessada e derivada da situação específica em que o indivíduo se encontra. Desse modo, retoma-se que a função da mente seria justamente de classificar e ordenar as sensações, de onde o título do livro, The Sensory Order. A mente seria, portanto, não responsável por construir interpretações da realidade, mas ela propriamente seria em si uma interpretação da realidade. O que é central para o autor é que esse entendimento coloca um limite incontornável e que deve ser retomado a todo tempo sobre as possibilidades de construção do conhecimento. Como ele mesmo afirma, cito de novo, qualquer aparato de classificação deve possuir uma estrutura de maior grau de complexidade que aquela possuída pelos objetos que ela classifica. Portanto, a capacidade de qualquer agente explanatório deve ser limitada a objetos com uma estrutura que tenha um grau menor de complexidade que o seu próprio. Desse modo, existe sempre um limite para aquilo que o cérebro humano pode conseguir enquanto explicação. O melhor que se pode fazer, portanto, é entender algumas regras de funcionamento da mente e estabelecer alguns princípios desse funcionamento que incluem, em seu centro, as limitações, principalmente as limitações do saber que pode ser produzido. Assim, a mente seria um conjunto de expectativas sobre o mundo, sendo que o mapa sustentaria o modelo em que os dados sensórios seriam classificados. A construção do mundo seria, então, antes baseada em teorias do que em fatos, né? Uma vez que consiste num processo de classificação e de construção de expectativas. Desse modo, as expectativas seriam a todo tempo testadas e se adaptariam constantemente. Não somente as expectativas se adaptam, mas também o processo de classificação, o aparato mapa-modelo. Assim, por um lado, tem-se o modo como os indivíduos aprendem com os próprios erros. Por outro lado, o fato de que parte do saber que opera não se encontra permanentemente sistematizado, mas se precipita nas situações. De modo que, cito novamente,
se podemos apontar que é basicamente impossível afirmar ou comunicar todas as regras que governam nossas ações, incluindo nossas comunicações e afirmações explícitas, isso implicaria uma limitação inerente do nosso conhecimento explícito possível. Retomando a breve descrição que fizemos no início sobre suas teorias econômicas, vê-se, portanto, uma grande proximidade entre elas e sua matriz psicológica, como defende um outro autor que a gente usou na confecção desse texto, John Howard. A limitação do conhecimento humano explícito seria a base psicológica que dará sustentação às teorias econômicas e sociais do autor. Tal defesa reside na constatação de que, para Hayek, situações sociais complexas demandam o uso de um conhecimento amplamente não explicitado, conhecimento descrito pelo autor como tácito e circunstancial. Essas situações funcionariam como resultado da interação entre expectativas com sucesso e expectativas fracassadas, e que a possibilidade de se reformular as expectativas a partir dos erros é essencial. Mais que isso, a complexidade dessas situações implica que grande parte do conhecimento envolvido não somente é tácito e circunstancial, como também, muitas vezes, não conscientemente conhecido, nem comunicável. Aqui eu vou fazer só um breve parênteses, não vou entrar demais nessa questão, mas quando ele ganha o prêmio Nobel depois, muito tempo depois, é justamente por uma ideia de que nas regulações de preço, nas mudanças de preço ou na precificação dos bens em si, estaria presente um pensamento não comunicado, de algum modo. Quer dizer, as mudanças de preço, as regulações de preço trariam em si uma certa racionalidade não explícita ou algo nesse sentido, né? Então, a gente vê uma grande proximidade disso com a teoria econômica dele. A transposição dessas ideias para o plano econômico deve ser entendida com duas referências. Por um lado, elas ganham força em um debate realizado pelo autor com economistas que defendiam a planificação econômica, em especial Lang, a partir de uma base que consideraria a econômica como um campo totalmente explanável e, portanto, previsível. Essa é a leitura que o Hayek faz dos autores que defendem a planificação, né? Isso um grande debate nos anos 50. Essa base, apontada por Hayek como a fundamentação da planificação econômica, será por ele atacada justamente por sua inconsistência epistêmica, apresentando o argumento do limite do conhecimento, ou de certa irracionalidade presente nas tomadas de decisão. Imprevisíveis, muitas vezes não conscientes, resistentes à sistematização e um saber. Criar um sistema que se crê suficiente para planejar uma situação tão complexa é apontada por Hayek como ignorância dos limites da própria mente humana. O resultado disso, segundo o autor, seria a construção de situações artificiais nas quais sempre haveria um desencontro entre aquilo que se pressupõe necessário e o que realmente é, de modo que o entendimento de poucos seria generalizado para outros indivíduos e situações, contrariando o modo como se constrói não somente o conhecimento, mas também não observando essa sutileza do funcionamento da mente humana, em que, como dito anteriormente, ela não apresenta uma interpretação da realidade, mas ela é, em si, essa interpretação. Segundo o autor, tal inobservância teria um caráter irremediavelmente autoritário e teria como efeito a construção de regimes autoritários, como defende um caminho da servidão. Aqui tem um outro ponto que acho que também é bastante interessante, de discussões posteriores, nas quais o Hayek se coloca, e junto com ele meio que reconhece somente o Adam Smith como um verdadeiro individualista. Né? Isso é uma questão que depois a gente vai poder retomar com o texto da Rand e tal, mas que a ideia dele é um pouco que muitas das linhas que são tomadas e se denominam como individualistas, na opinião dele, são falsos individualismos porque elas sustentam o seu individualismo a partir de algum tipo de, digamos, imperativo ético comum ou algo nesse sentido. Né? E que o Hayek vai falar, na verdade, eles são atomistas, eles pensam os indivíduos, mas sempre os indivíduos como uma parte de um todo que é em si algo que é generalizável e pode ser estabelecido para todos. A ideia dele é que, na verdade, a única coisa que é de fato generalizável é essa incapacidade de generalização. E por isso que ele fala, bom, então que aí se tem o verdadeiro individualismo. Né? Em contrapartida, tem muitos autores que falam que justamente quando ele enverada por esses campos, ele para de fazer economia e vai fazer filosofia, enfim, mas são outras questões. Retomando.
Mais especificamente, Hayek aponta tais situações como incompatíveis com processos de adaptação e aprendizagem. Aqui, de novo, falando da planificação econômica, né? Uma vez que os erros não seriam assimilados pelo sistema mapa-modelo, produzindo uma estagnação. Nesse ponto, encontra-se finalmente a defesa do livre mercado como justamente o melhor jeito de garantir um ambiente de aprendizagem e adaptação, uma vez que as expectativas construídas anteriormente seriam, a todo momento, colocadas à prova, demandando uma fluência não somente própria mas também benéfica à mente humana. Nessa defesa, não podemos deixar de notar as influências de Mises, a influência de Mises, principalmente, apontada pelo próprio Hayek como um autor importante na sua constituição pela teoria do Mises do valor monetário. Retomando, então, o caminho até agora percorrido, pode-se resumir que, para Hayek, uma vez que a mente humana não pode nunca ser exaustivamente descrita ou conhecida, tampouco podem os processos econômicos, uma vez que partilham dessa mesma limitação de serem estruturados por um sistema complexo demais, que abrange conhecimentos tácitos, imprevisíveis, não conscientes e não comunicáveis. Frente a isso, o que se defende é que o mercado seria um ambiente de aprendizagem e adaptação, na qual a acomodação das expectativas, em contato com uma realidade sempre mutante, faria com que os erros pudessem ser assimilados de modo produtivo pelos empreendedores, ele de fato usa esse termo, relegando assim o protagonismo ao indivíduo, e não ao Estado. Nesse ambiente, aqueles com maior capacidade de aprendizagem e adaptação teriam mais sucesso, considerando que essas capacidades passam por habilidades particulares, que respondem à individualidade de cada um. Ter isso como referência seria, portanto, um modo de construir um meio social melhor, uma vez que não haveria o processo de imposição de desejos ou de pensamentos sobre os outros indivíduos. Para tanto, a principal função do Estado seria justamente assegurar o mercado e a livre concorrência, baseando-se na constatação da limitação da possibilidade de produção de um conhecimento que possa planejar com sucesso a economia ou qualquer outro tipo de relação complexa entre os indivíduos. Bom dia, eu vou dar continuidade na apresentação do Hayek. Continuando o texto, então. Essa concepção de indivíduo e de funcionamento da mente humana, como dito, atravessa a obra econômica do autor. Em outro trabalho, Individualism and Economic Order, uma coletânea de artigos escritos entre os anos 30 e 40, e publicado pela primeira vez em 1948, observamos que esta é uma ideia central que guiará a forma com que Hayek compreende a ação dos indivíduos na ordem econômica. Essa é a limitação constitutiva dos conhecimentos e dos interesses humanos. O fato de que o homem não pode saber mais do que uma pequena parte do todo da sociedade. E que, então, tudo que pode entrar em suas motivações são os efeitos imediatos que suas ações terão na esfera que ele conhece. Fim de citação. Dessa forma, por não poder conhecer mais do que uma pequena parte da sociedade, o homem consegue apenas observar as consequências imediatas de suas ações, sendo capaz de se engajar de fato apenas com questões que estão no seu restrito campo de percepção. Também por essas mesmas restrições, é igualmente impossível para o indivíduo saber o que é melhor para outro indivíduo, de modo que tal pretensão deve ser completamente abandonada. Assim, os homens devem agir guiados exclusivamente por seus interesses próprios, uma vez que esse é o limite do que são capazes de saber. É com base no que foi dito acima que ele localiza o amor próprio como sendo o motivador universal das ações humanas, noção que é fundamental para a sua teoria do individualismo. É-me destacar que dentro dessa categoria de amor próprio, ou que pode ser classificado enquanto interesse próprio, ele não faz distinção entre o que seria amor próprio e interesse próprio, pode-se localizar qualquer coisa que pertença a essa reduzida parte da sociedade que o indivíduo é capaz de conhecer. De outro modo, agir em interesse próprio para o indivíduo pode ser agir em nome de sua comunidade local, de sua família, e etc. É desse modo que o economista procura desvincular sua ideia de individualismo de uma noção de puro egoísmo. Já que na primeira categoria pode-se colocar qualquer coisa que é importante para o indivíduo. A limitação, portanto, de sua categoria de interesse próprio não está no fato do indivíduo ser capaz de se importar apenas consigo mesmo, mas sim em sua limitação de conhecer e, portanto, se engajar verdadeiramente com algo que está distante de sua experiência imediata. Para Hayek, essa constatação corrobora com outra central descoberta da teoria econômica, que os indivíduos, quando deixados livres para agir baseados unicamente em seu interesse próprio, ao trabalharem em conjunto com outros indivíduos também motivados unicamente pelo amor próprio, são capazes de realizações que transcendem o que seria possível de se atingir pela via da razão. Cito:
Por meio dos efeitos combinados de ações individuais, nós descobrimos que muitas das instituições nas quais as conquistas humanas repousam surgiram e funcionam sem um projeto ou uma mente condutora. Fim de citação. É nesse fundamento que ele defenderá que outra função do Estado é a de garantir a possibilidade da associação livre entre os indivíduos, isto é, que esses possam se organizar livremente, guiados exclusivamente pelos seus interesses próprios. No entanto, esse modelo de engajamento guarda algumas dificuldades para a estruturação da ordem econômica. Hayek coloca que o real desafio estaria em como fazer com que essas livres associações locais de indivíduos, organizadas a partir de motivações que só são reais quando limitadas ao estrito campo que o homem é capaz de conhecer, poderiam se tornar ações que reverberassem em questões que estão fora, tanto do seu campo de interesse quanto de conhecimento. Novamente aqui, outra novidade que surge no campo da teoria econômica será de extrema importância. O que se constata é que o mercado, a partir de seu crescimento e de seu alcance em escala global, é capaz de operar enquanto uma instância intermediária. Ele se torna um instrumento capaz de fazer com que o homem, ao agir loucamente, sem o saber, contribua com algo que é muito maior e mais complexo do que ele jamais seria capaz de compreender, e com uma efetividade que lhe seria impossível se o fizesse intencionalmente, isto é, racionalmente. Portanto, a limitação da possibilidade do saber humano e sua decorrência é a impossibilidade de conhecer em sua totalidade o funcionamento tanto da ordem social quanto da economia, guiará não apenas a forma com que o autor irá compreender os indivíduos, mas também será a base para a estruturação do modelo de economia que considera ideal. Dessa forma, uma vez que é impossível impor um funcionamento racional à economia, também não seria possível fazer com que o homem possa compreender melhor o funcionamento da totalidade social e toda a estruturação de seu modelo econômico estará guiada pela preservação e potencialização dessas que são as características naturais do homem. Concluo aqui o texto sobre o Hayek e passo a palavra para a Marisa.